Gravando entrevista com o Dr. Carlos Cabral Cabreira, promotor da Infância e da Juventude da cidade de Praia Grande. Dr. Carlos, gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é redução da maioridade penal. O sistema normativo no nosso país, ele estabelece que para que uma pessoa possa se sujeitar à penalidade, à norma, à sanção prevista no Código Penal, ele há que ser imputável. Quem é imputável pelo nosso sistema e pela determinação da Constituição Federal? É aquele que tem mais de 18 anos completos, acima de 18 anos completos. Tá? Quando se fala em reduzir a maioridade, significa alterar a Constituição Federal para que pessoas com menos de 18 anos, e a proposta é a partir dos 16 anos, passam a ser imputáveis, passem a se sujeitar às penalidades previstas no Código Penal. É importante a gente observar que esse discurso surge numa situação onde se acredita que há uma impunidade àquele que tem menos de 18 anos. E esse é o primeiro grande equívoco. Efetivamente, a partir dos 12 anos, no nosso sistema normativo, já há responsabilização. A diferença é que quem tem de 12 a 18 anos incompletos está sujeito ao sistema socioeducativo, enquanto quem tem acima de 18 anos está sujeito ao sistema penal. Tanto o sistema socioeducativo quanto o sistema penal, ele traz como consequência, por uma conduta prevista como crime ou contravenção, uma sanção. No caso de quem tem menos de 18 anos, de 12 a 18 anos, as medidas socioeducativas, dentre elas a internação, que representa a privação da liberdade. E quem tem mais de 18 anos, detenção, reclusão, que aí também seria a privação da liberdade. Doutor Carlos, como é que está a questão desse projeto de emenda constitucional lá no Congresso? Foram apresentados alguns requerimentos no Congresso e está na fase de audiências públicas. Tá? Então, alguns especialistas passou pela Comissão de Constituição e Justiça, deixa eu só voltar um pouquinho. Ela passou pela Comissão de Constituição e Justiça, o que significa? Foi admitido a discussão da proposta de emenda à Constituição. Tá? E esse é o primeiro grande perigo, eu diria. Por quê? Porque permitir que a proposta de emenda à alteração da Constituição se processe no Congresso, significa admitir a possibilidade de alteração desta cláusula, que nós consideramos como uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? Tá? A nossa Constituição é uma Constituição semi-rígida, o que significa que parcela das normas previstas no texto constitucional não são passíveis de alteração sequer por meio de emenda. E algumas normas podem ser alteradas, aí sim por um quórum específico e por sessão unicameral das duas casas, do Senado e da Câmara dos Deputados. Quando a Comissão de Constituição e Justiça admite o processamento, ela não reconhece a inconstitucionalidade, o que para nós é um equívoco. Tá? Porque além do rol de direitos fundamentais previsto no artigo 5º, a norma constitucional que estabelece a imputabilidade a partir dos 18 anos, para nós também é uma cláusula pétrea. Por quê? Porque também é um direito fundamental, uma garantia de não ser processado penalmente se você não tiver mais de 18 anos. Tá? Então esse é o primeiro equívoco. Como é que está isso? Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, foram apresentados alguns requerimentos, dentre eles a oitiva, ouvir esclarecimento de algumas autoridades e alguns especialistas, e ela está ainda na fase de audiências públicas. Na opinião do senhor, há pontos positivos na aprovação da redução da maioridade penal? Do meu modo de ver, nenhum ponto. Tá? Primeira coisa, está no consciente coletivo que o problema de segurança pública, o problema de violência será solucionado com a alteração da Constituição e com a possibilidade de privação de liberdade desses jovens. Esse é um grande equívoco. E eu garanto, eu tenho certeza absoluta que reduzir a idade irá piorar a situação de segurança. E explico por quê. Hoje, adolescentes de 12 a 18 anos, que estão envolvidos com atos infracionais, com condutas previstas como crime ou contravenção, estão sujeitos à medida socioeducativa, como eu disse, e estão no sistema diferenciado, no sistema socioeducativo, tá? Que tem seus problemas, tem suas falhas, mas longe, muito longe, está muito longe do sistema penal.
Nosso sistema penal hoje tem mais de 200 mil presos e mais de 400 mil mandados de prisão para serem cumpridos. Tá? Colocar esses jovens no sistema penitenciário significa aproximá-los ainda mais do crime organizado, que hoje domina todo o sistema penitenciário do país. Ah, doutor, mas será que também não domina as unidades de medida socioeducativa? Sim, é fato. Algumas unidades de cumprimento de medida socioeducativa desse país têm características de prisão, de penitenciária, mas não é a regra. O que preconiza o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, o que preconiza o ECA e o que preconiza o SINASE é unidades onde efetivamente haja uma socioeducação, um socioatendimento. As unidades do Estado de São Paulo, já construídas no perfil determinado pelo CONANDA, que são de até 40 adolescentes, é muito distante de unidades prisionais. Ela tem privação de liberdade, sim, mas efetivamente o adolescente tem horário para acordar, tem aulas durante o dia inteiro, tem capacitação para o trabalho, atividade física e horário para dormir. Não é aquela coisa que se vê em programas de TV, de banho de sol o dia inteiro, de jogar bola, não é nada disso. Realmente é um sistema que funciona muito melhor, mas é fato. Precisamos melhorar ainda mais, porque nem todas as unidades do país estão nesse sentido. Agora, reduzir definitivamente tirar esses garotos desse local onde estão recebendo uma socioeducação, uma ressocialização efetiva e colocá-los juntos com maiores, junto com imputáveis, num sistema que é totalmente dominado pelo crime organizado. O que poderia ser feito para melhorar esse atual sistema que nós temos hoje? Bom, primeiro que nós precisamos de novas leis. Nós precisamos efetivamente garantir que as leis que foram aprovadas realmente sejam observadas. Recentemente nós tivemos aprovados o SINASE, que é uma lei que altera alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente e traz um procedimento para a execução da medida socioeducativa desses adolescentes. Este SINASE prevê um plano individual de atendimento e um atendimento multidisciplinar de todo adolescente que esteja em cumprimento de medida socioeducativa, independentemente de ser no meio fechado ou no meio aberto, liberdade assistida, prestação de serviço, internação ou semi-liberdade, né? Implantar efetivamente as normas que já foram aprovadas pelo SINASE. Esse é o primeiro passo. Tá? Isso para melhorar o sistema socioeducativo e fazer valer todas as resoluções do CONANDA, que preconiza unidades com até 40 adolescentes, para que não criemos aí um depósito de pessoas que efetivamente não vai resolver o nosso problema de violência. Agora nós vimos recentemente aí muitas pessoas comemorando essa questão da redução da maioridade penal. O que o senhor acredita, o que acontece com essas pessoas, né? O que o senhor acha, por que isso agrada tanto a redução da maioridade penal? Por que agrada tanto a população? O termo que eu vou utilizar pode até chocar um pouco, mas eu acho que ele expressa bem o que está nesse consciente coletivo. Quando nós somos violados, agredidos, e quando a gente se depara com uma sociedade com roubo, com violência, nós precisamos de uma resposta, né? E eu diria que essa resposta ela pode vir de uma forma pedagógica ou simplesmente de vingança, né? Eu costumo dizer assim, quando o seu filho faz uma arte, você sem pensar pega um chinelo e joga nele, você está se vingando, você não está educando. Agora, quando você aplica ao seu filho uma sanção, para que ele possa realmente compreender que o que ele fez não é adequado, aí sim eu estou educando. Isso é sanção. O que se pretende o que está no consciente coletivo é uma necessidade de vingança, e essa vingança não pode ser uma vingança estatal. Quando eu penso no bem comum, quando eu penso em alterar uma legislação, eu estou pensando em todas as pessoas que vivem neste território. Tá? É o meu filho, é o seu filho, é o nosso filho. Tá? Então, esse clamor vem dessa necessidade de vingança. E por que desta forma? Porque essa necessidade de vingança, ela é bombardeada todos os dias pelos meios de comunicação, no sentido de que reduzir soluciona. Né? Basta você observar que hoje no sistema penitenciário
já imputáveis, já maiores de 18 anos, a maior incidência é de 18 a 21, a 25 anos. Né? Ou seja, mesmo estando sujeito às penalidades do Código Penal, esse jovem continua infracionando. Nós acabamos de assistir uma situação de tráfico de drogas num país no Oriente, onde se aplica a pena de morte ao tráfico, e nem por isso deixa de existir o tráfico, muito pelo contrário. Quanto mais difícil, quanto maior a penalidade, maior será o recurso oferido por esse que irá trilhar pelo crime. Né? E é fato, desde que o mundo é mundo, sempre há aquele que descumpre a regra. Né? Isso, não há pena no mundo que vá acabar com isso. Agora eu preciso pensar, eu quero me vingar ou eu quero realmente ressocializar? Como combater, no caso, a violência e a criminalidade entre os jovens? Prevenção. Tá? E aí um discurso que parece básico, parece corriqueiro, mas é a pura realidade. Eu costumo falar num tripé, poderiam ter outras alternativas: cultura, esporte e educação. Falar de cultura, eu não estou falando apenas de ir num teatro ou apenas de participar de atividades culturais. Nós precisamos de cultura, assim como precisamos de alimento. E hoje as atividades culturais oferecidas para os nossos jovens é direcionada, no primeiro momento, a todos, mas aí para que eu possa fazer uma primeira seleção, eu quero artistas, eu quero cantores. Esporte, mesma coisa. Eu preciso de esporte, de atividade física, como alimento para o corpo e para a alma. Tá? E o que eu tenho hoje em atividades esportivas? Né? Se incentiva o atleta. Esporte é para todo mundo, não é para o atleta. E a educação? É imprescindível que haja uma revisão ao sistema educacional do mundo, do nosso país, com muito mais sentido. Tá? A escola deve ser um espaço atrativo, e ela ainda não é. Tá? Existe uma relação de utilidade em tudo que eu busco. Hoje, a escola se busca a educação como uma transmissão de conhecimento. Né? E no meu modo de pensar, a escola deve ser muito mais do que isso. E deve ser atraente, rever o currículo, rever o programa, rever a forma de transmissão desse conhecimento é imprescindível e é imediato. Tá? Não dá para esperar mais. Tripé: cultura, esporte e educação. E é para já, para ir transformarmos as próximas gerações, 10, 20, 30 anos. Do jeito que está, a tendência é que pior. Doutor, como atuar entre os adultos criminosos, já que hoje em dia tem sido bastante comum você atrair as crianças e os menores, principalmente para o tráfico? Deveríamos ter penas mais duras, mais severas para esses adultos que tentam arregimentar essas crianças no tráfico? Muito bom. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela já há muitos anos vem fazendo um levantamento sobre o trabalho infantil. Né? E por mais chocante que possa parecer, quem mais emprega adolescentes neste país é o tráfico de drogas. Tá? Para o jovem, a atividade ilícita é vista como uma forma de arrecadar recursos, e o adulto acaba se aproveitando dessa situação. Tá? Eu tenho para mim que uma coisa muito básica, muito simples poderia ser feita, e aí sim com relação à alteração normativa, alteração legislativa. A conduta, a simples conduta de participar ou praticar um crime em concurso ou com a participação com uma criança ou adolescente já deveria ser um crime próprio. O que nós temos hoje no nosso sistema normativo? O crime de corrupção de menores. Corromper um menor. Então, quem pratica um crime com um adolescente ou com uma criança, ele poderá estar sujeito ao crime de corrupção de menores. Qual que é o problema desse crime no nosso sistema? É que ele traz o verbo corromper. E corromper significa tornar algo diferente. Eu preciso corromper. Portanto, há toda uma discussão no processo e na jurisprudência sobre eu posso corromper quem já está corrompido? E aí acaba que esse tipo penal raramente é aplicado.
há que se aplicar uma pena severa ao adulto que pratica crime ou contravenção em concurso de agentes ou com a participação de criança e adolescente. É um tipo básico e possível de se alterar. Basta acrescentar este crime no Código Penal. E aí seria uma alternativa. Não vai resolver também, tá? Porque hoje nós temos situações de jovens envolvidos com a criminalidade que eles mesmos já dominam algumas áreas, dominam alguns pontos de venda, tá? Mas já é uma alternativa, pelo menos para não utilizar esse adolescente como uma alternativa aí para a mão de obra. Os veículos de comunicação têm mostrado muito ultimamente que os crimes entre menores, a criminalidade com o menor vem crescendo muito. O senhor tem dados estatísticos que comprovem isso ou isso é divulgado somente pela imprensa? Não, existem dados, eu não tenho aqui para lhe oferecer, mas existem dados de crescimento da criminalidade. Tá? E, em consequência, os atos infracionais também vêm nessa mesma tocada. Tá? Então, só que existe um ponto de interesse nessa questão de dizer que aumentou a criminalidade entre os adolescentes, né? Quando, na realidade, aumentou a criminalidade no geral. Tá? Também entre os adolescentes, também envolvendo a prática de atos infracionais com o adolescente. Tá? Mas é geral. O crescimento da violência vem junto com o crescimento, com o desenvolvimento do país, com o apelo ao capital, o apelo à ostentação material, né? E aí esses problemas vêm todos juntos, né? Qual é a responsabilidade da sociedade nessa questão da criminalidade entre os jovens, principalmente entre menores? Olha, eu diria que a responsabilidade não só entre os jovens, mas a questão da violência como um todo, né? A gente costuma falar num estado paralelo, que é o crime organizado, né? E efetivamente existem livros de sociologia discutindo isso já há muitas décadas, né? O que é esse estado paralelo que vem lá desde os jogos do jogo do bicho no estado do Rio de Janeiro, e depois tem um estopim aí com a questão do tráfico de armas, tráfico de pessoas e o tráfico de drogas, e a sujeição e a aceitação da comunidade e da sociedade como um todo, quando esse problema está no seu lado, está no seu bairro. Eu até compreendo essa situação. Como é que eu vou denunciar o traficante que mora ao lado da minha comunidade, da minha casa? Tá? Existe todo um temor, mas existe uma aceitação. Então hoje, problemas de violência doméstica, problemas de saúde, de transporte, não raras vezes são solucionados na periferia por esse estado paralelo. Tá? Nós precisamos combater isso, e combater como? Só com polícia, só com violência? Não, o Estado precisa entrar nessa comunidade. Tá? Ele precisa efetivamente se fazer presente e não apenas com forças de segurança pública. Tá? A pacificação das favelas do Rio de Janeiro é um exemplo típico disso. Tá? No primeiro momento era necessária a força de segurança pública, sim, mas hoje nós já percebemos como estamos tendo um retrocesso justamente por ausência de serviços de educação, saúde, assistência social. Tá? Para que a sociedade possa se voltar contra esse estado paralelo, que é o crime organizado, que fomenta tanto o crime e a violência nesse país, há necessidade de que o Estado efetivamente entre nessas comunidades e exerça o seu papel de autoridade, tá? Não apenas de forma repressiva, mas efetivamente atendendo às necessidades e os direitos fundamentais do cidadão brasileiro. O senhor acredita que a redução da maioridade penal está diretamente ligada com o aumento do tráfico de drogas no país? Ou talvez até esta aprovação no Congresso, né, encaminhando esta PEC aí, o senhor acha que tem diretamente essa relação? Eu creio que não. Porque eu penso assim, quando nós percebemos a discussão de quem é favorável à redução, logo se fala em consciência da ilicitude, né? Se pode votar também tem que ser preso. Não tem nada a ver com a outra, né? Quem trabalha com infância, quem trabalha com criança e adolescente, a educação é o maior exemplo disso, sabe a diferença entre um adulto e um ser que está com a sua personalidade em formação, né? É muito mais fácil você reeducar uma criança, um adolescente, do que um adulto, né? Então, essa discussão da redução vem naquela tocada que nós mencionamos há pouco, né? Eu quero vingança, e
e acaba saindo num consciente coletivo que isso vai resolver o problema de violência. Não vai, né? O aumento da violência como um todo, né, independente da discussão, da redução da maioridade ou não, está diretamente relacionado a essa questão de apelo ao capital, apelo ao ter, né? Não se preocupa mais em ser, né? Eu quero ser para ter, né? O ter para ser é aquela coisa confusa, né? E isso está relacionado à sociedade, a nós mesmos, né? Quando nós procuramos aí ostentar um carro novo, um terno caro, será que nós também não estamos fomentando esse apelo demasiado ao capital, ao consumismo, né? Talvez eu acho que está muito mais, a criminalidade está muito mais relacionado a isso, né? A necessidade de exercício do poder, e esse poder está diretamente relacionado ao ter, né? Isso é um perigo. O senhor disse no início da